Estamos aqui em mais um Acesso para o Podcast, dessa vez trazendo um tema extremamente importante para todos nós, né? Que é a questão acesso a capital, que nos permite realmente contemplar, buscar capital externo. Porque se a gente for olhar a questão de juros no Brasil, fica complicado, né? Sim. Mas eu estou aqui justamente com o Osmar Santos, que é um dos operadores dentro da AG Rio. A AG Rio é a Agência de Inovação do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho aqui o Brownie Albegaria e o nosso amigo André Rodrigues, que são da Leansat Offshore. Leansat Offshore, que é uma rede de satélites de baixa órbita, né? Que são justamente novos associados, né? Disseram aqui que vão entrar, agora ficou registrado. Mas, na verdade, eles vieram contar para a gente como é que foi importante o acesso ao capital que a AG Rio tem, comandado pelo Osmar, para que eles pudessem estar evoluindo e progredindo na jornada empresarial deles, né? Que parece uma jornada muito bacana que eles vão contar aqui para a gente. Mas eu vou começar com você, Osmar, para você já dar aqui uma ponta de lançamento para os nossos associados. Bom, a AG Rio é uma agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro que tem o objetivo de fazer com que as empresas tenham crescimento e sejam cada vez mais fortes. A nossa principal objetivo é criar renda e empregos no Rio de Janeiro. E com isso a gente financia as empresas no Estado do Rio para elas poderem crescer. Qualquer cidade do Estado do Rio. A empresa que vai contar a experiência deles vem de Macaé, mas a gente atua em todos os municípios do Estado do Rio e nosso objetivo é esse, fazer com que as empresas sejam fortes para que o Estado também seja forte através dessas empresas. É isso aí. Muito bom, Osmar. Então, vamos aqui agora falar um pouco de como é que foi o processo, né? André e Brownie. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer a ordem alfabética. Vou começar com o André, que é o Brownie segundo. É porque eu estou mais próximo, não, né? Não. Eu estou escrevendo ordem alfabética porque ninguém questiona. Vamos lá. Olha, a AG Rio, na nossa vida, foi uma coisa que ficou para nossa história. Nós somos homens de negócios, a gente trabalha com várias coisas, vários empreendimentos, mas quando se fala da AG Rio, a gente causa na gente assim, uma certa emoção. E homem de negócio tem que ser frio, não pode ter emoção, né? Mas nos causa isso, porque a AG Rio marcou a nossa história. Nós passamos por uma crise que todo o Brasil passou, porque veio naquela faixa de 14, 15. Somos uma empresa de tecnologia, o Brian vai falar bem sobre isso, mas nós viemos assim, quando a gente começou no mercado, a gente já começou com dificuldade, porque nesse mercado especificamente, ele há algumas desconfianças em relação às empresas nacionais, que é um mercado dominado pelas empresas estrangeiras. O mercado corporativo é dominado pelas empresas estrangeiras, esse mercado de comunicação, principalmente via satélite. E a gente, vamos entrar nisso aí, vamos embora. A gente fomos aí no coração, na ponta do pé e na cabeça, a emoção, e vamos embora, vamos trabalhar. A gente partiu e a gente vem esse tempo inteiro trabalhando com capital próprio. Isso que você falou no começo aqui é muito difícil para o empreendedor quando ele trabalha só com a sua própria estrutura. Ainda mais no mercado altamente competitivo, um mercado que se transforma e muda todos os dias. O investimento é altíssimo. Os equipamentos são todos, na grande maioria, mais de 90%, são equipamentos importados, dolarizados. Então você imagina, e os concorrentes são todos, grande parte deles, os maiores que dominam o mercado, são estrangeiros e são grandes empresas que estão no mundo inteiro. Então a gente falou, vamos nesse mercado aí, eu achei legal, vamos lá. E aí a gente veio, começou a crescer e com muita dificuldade, mas quando veio a crise, a empresa foi realmente, se a gente não tivesse fé e tivesse predestinado a lutar, a gente tinha jogado a toalha, porque a toalha caiu no chão, a gente jogou não, a gente pegou ela assim mesmo e falou, vamos continuar. A empresa chegou a ficar fechada um período e a gente custeando satélite, uma série de coisas, a gente acreditando no projeto. Então a gente foi, de certa forma, definhando, porque o mercado é muito cruel, se você não está preparado, tem musculatura. Então a gente investia, gastava, né, porque é bacana, quando a gente começou a tentar vender no mercado, falava assim, vocês transmitem para quem? Você transmite em qual satélite, né, Bruno? Era assim, né? Então a gente primeiro você tem que comprar link satelital, você tem que montar uma estrutura para depois você ir para o mercado e vender. Aí veio uma crise, pegou a gente... Licença Anatel, todo o trabalho de homologação de todos os equipamentos,
antena, infraestrutura. O investimento antes de entrar em campo para jogar é enorme. Enorme. Não é simplesmente uniforme, não. Você tem que ser uniforme, o campo, a bola, você tem que ter tudo, você tem que entrar, fazer tudo. E aí o que aconteceu? A gente partiu, aí veio a crise, deu aquela machucada na gente, e a gente continuou bancando a empresa, mesmo que o faturamento trabalhando no vermelho, as empresas perdendo o contrato e a gente passando um sufoco danado. Mas a gente acreditou, teve fé, acreditou, falou, vamos lutar, vamos conseguir. A gente nunca desistiu do sonho. E aí bateu, a gente falou assim, olha, o que a gente precisava era de um famoso cartão de visita. A gente tinha que ter uma grande empresa no mercado como referência. Se a gente tivesse uma grande empresa no mercado como referência, as outras portas iam se abrir, porque o mercado ele é muito grande, mas ele é muito fechado, né? Que é um mercado de alta competitividade e de alta responsabilidade. Então, quando a gente partiu e começou a trabalhar, e aí surgiu aquela luzinha lá, depois do fim do túnel, a gente acreditou que ia dar certo. E não era caminhão na contramão? Não vi um trem no final do túnel. A gente começou a acreditar. Bom, aí surgiu a possibilidade. Quando surgiu a possibilidade, agora chegando na AG Rio, a gente falou assim, a gente precisava de um capital de... Eu gosto muito de números, não tem pra gente falar número não, mas era em torno de aí... Nosso projeto ficava em torno de uns 3 milhões de reais, inicialmente a gente precisava de uns 2 milhões, mas você vindo de uma série da crise, cheio de problemas, eu falei assim, a gente tem que conseguir alguma coisa aí, vamos na AG Rio, conseguir pelo menos... Primeiro nós tentamos as instituições normais, né? E os bancos normais, a regra do mercado, ele só vende dinheiro, só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Se você não tem, não te empresta dinheiro. Então, ou seja, para quem não precisa, né? Literalmente. Um banco convencional, ele não aposta em ideia, não aposta em conceitos, não aposta em novos projetos. Ele aposta em ganhar juros em cima do seu dinheiro. É isso. Ele te vende dinheiro, né? E aí, a gente precisava de arrumar alguém. Então, e alguém comentou assim, pô, você não vou no BNDES. E aí, eu fui prospectando no BNDES, que essa função é minha na empresa, prospectando no BNDES. A gente teve até uma boa receptividade, mas o BNDES é voltado para movimentar a empresa nacional, os produtos têm que ser nacionais. A gente precisava de capital de giro, na verdade. E o BNDES não tinha isso, essa modalidade, para fazer com a gente. Aí, quase desesperando, que o trabalho estava ali logo na frente, a luz começou a chegar no meio do túnel, e a gente começou a entrar aqui em desespero. Aí, eu lendo algumas matérias, internet, vendo assim, vi falando da AG Rio. Eu falei, pô, AG Rio. Fui bater a porta da AG Rio. Aí fomos na AG Rio, fizemos todo o processo, todo o trâmite, estou resumindo, né, porque foi bem longo. E aí depois eu falo que sempre foi Deus, né? Porque aí, nesse momento, colocou esse cara aqui na história. Estou conhecendo esse cara hoje, estava sentado me batendo papo, não sabia que ele era o Osmar, o cara que impulsionou toda a nossa história foi esse cara aqui, obviamente representando a AG Rio. Porque estão várias pessoas trabalhando na AG Rio, e nós, como iniciativa privada, e para mim foi uma grande lição, para mim e para ele, que a gente é irmão, foi uma grande lição. A gente pensa que o poder público, todo mundo do poder público quer trabalhar, todo mundo da iniciativa privada quer trabalhar. Não, a gente tem uma empresa lá que é privada, muita gente que não quer trabalhar, e no poder público tem várias pessoas, muita gente que quer trabalhar e leva a sério. São profissionais que se dedicam, que não estão preocupados ali que eu sou concursado, que o meu está no automático no final do mês. Sim. Foi justamente o caso do Osmar. Porque assim, há um sistema que tem que ser cumprido, a gente sabe que tem que ter São isso. regras, né? São regras, principalmente... Tem o rito, né? Tem o rito. Requisitos, né? E realmente tem que ser cumprido esse pré-requisito. Só que para nós, naquela situação que a gente estava, era muito difícil, a gente notava o tempo, estava contra a gente. Então a gente tinha que conseguir, de alguma forma, acelerar. Eu sei que em um dado momento eu cheguei, falei com ele no telefone, falei, Osmar, aqui, boa, olha só, tudo igual, cara, esse negócio de poder público não existe, cara, aqui a gente não quer mais não e tal. Ele falou assim para mim, assim, uma frase dele, ele falou, calma, Maneiro, vai dar certo, cara, espera um pouco e tal. Mas eu falei, rapaz, não Eu falei para ele assim, já está quase no final, vai desistir agora? Que é isso? Nada, e morre afogado na areia. Vamos segurar um pouquinho aí. E foi as santas palavras que eu ouvi no meu ouvido. Eu falei assim, mas não tem mais nada a perder, que dia perdão já perdemos. E aí, era tudo ou nada. Eu falei, eu vou deixar. E aí esse cara conseguiu nos levar. Eu vou deixar o Bruno agora falar, porque eu já falei demais, mas colocar o seguinte, só para você ter noção, vou falar de números novamente. A gente precisava desse valor. A AG Rio não tinha, a gente era a primeira vez que negociava com a AG Rio não conhecia a gente, não sabia nada da gente, enfim. É muito difícil para quem está chegando, né? É o tal do primeiro emprego, primeira relação, primeiro empréstimo, né? É o primeiro empréstimo ali, primeira relação de primeiro emprego. Eu faço questão de dar o primeiro emprego a todo mundo que me aparece, que eu passei por isso. E aí a gente falou assim, olha, não vai dar. A AG Rio só tinha para a gente 500 mil reais. Para o nosso cenário, não ia resolver o nosso problema. Aí eu falei, olha,
vamos fazer o quê? Mas pelo menos vamos fazer isso junto com a gente tem, uma reserva, que a gente tinha que era pouca, mas isso aí. E aí, novamente, quis Deus que o cronograma que a gente tinha pela frente, a gente conseguiu implementar e do próprio couro fazer a correia, como se fala, e fomos girando o motor e foi. Uma coisa eu lembro, quando eu falei para ele, o máximo que a gente consegue é 500 mil. Ele falou, 500 mil só vai dar para comprar 3 antenas. Eu falei, mas são 3 antenas, melhor que nenhuma, né? Foi. Então as palavras assim, na verdade, eu não sei se foi um parceiro comercial, se foi meu psicólogo, meu psicanalista, fez um trabalho assim, e aí a gente conseguiu ter um crescimento de 60% com essa participação, com essa cooperação da AG Rio. Por isso que eu disse que a AG Rio é fundamental na nossa vida. Nós fomos um grande cliente. Esse grande cliente nos abriu muitas portas. Hoje nós temos cerca aí de 25% da frota nacional hoje. Nós estamos crescendo aí em torno, esse ano, no primeiro semestre, nós já crescemos mais de 15%. A gente está crescendo, escalonando quase todo ano, em torno de quase 30% ao ano, de 25% a 30%. Esse ano deve se repetir. É coisa assim, muito difícil para uma empresa conseguir crescer um crescimento desse. E nós estamos conseguindo isso. E com muitos projetos aí que nós já estamos aí lançamos e com muita positividade para o próximo ano, a gente continua crescendo. A gente está muito otimista, o mercado está muito bacana. Então, assim, mas quem sofreu talvez mais do que eu até foi o Brownie, porque ele estava lá no centro nervoso, né? Eu fazia a parte externa de captação, administração, assim, mas a parte técnica era ele. É muito complicado você sair de uma empresa que é prestadora de serviço, hora técnica, suporte técnico, para você transformar o seu core business, que era a prestação de serviço, em produto. É um abismo muito grande isso. E como eu já sou do mercado de telecomunicações durante a vida inteira, eu trabalho com isso desde que eu tinha 17 anos de idade, desde novinho já comecei trabalhando com isso, então está no sangue já. Esse produto final que chama de telecomunicações. E a tecnologia se acopla a tudo isso, né? Sem conectividade, sem segurança de informação, hoje o mundo não funciona, né? Não há possibilidades. E como eu venho de um mercado que, antes da época ainda, na época do orelhão, antes de ficha, e muita gente aí não conhece isso, mas enfim. Você participou da Telexpo? Participei trabalhei na Telerge antes de privatizar. Lembra do evento Telexpo em São Paulo? Lembro. Eu era um dos condutores. Então, eu tinha 18 anos nessa época aí. 18 anos, eu estou com hoje 48, 49, mais de 30 anos atrás isso. Então, houve uma transformação no segmento de tecnologia muito grande. Internet, ela não existia praticamente, discada, né? Era um negócio... difícil de ter acesso, né? Jurássico. Olhando para trás. Você abre uma imagem hoje do Instagram, você vai levar o dia inteiro, né? E o pior de tudo era quando você fazia, o pessoal que baixava música na internet, aí você baixava lá Guns N' Roses, quando chegava lá era, sei lá, era Pearl Jam, era outra coisa, ele ficava a noite inteira para baixar e passava coisa errada. Então, assim, a transformação da OLS de serviço para produto foi muito difícil, porque nós prestávamos serviços para várias empresas de produto e nós identificávamos o tempo todo, por conhecer o mercado de óleo e gás, por entender o que o cliente precisa, entender a dor do cliente, o que ele precisava. E até como a gente falou assim, André, hoje a gente, vendo aqui, tem uma avenida aberta aqui, mas o caminho é muito árduo, né? Ele é cheio de subidas e descidas. Haverão momentos montanhosos, haverão vales, e a gente tem que passar por tudo isso. E o André era o investidor, né? E eu falava assim, ao mesmo tempo que eu incentivava, eu tinha o pé atrás, porque eu posso estar incentivando ele e colocar o dinheiro num lugar em terra arrasada, entendeu? E como ele falou muito bem no início, é um mercado dominado por grandes empresas globais, né, que dominam esse mercado. Então, eu gosto de, às vezes, comparar um pouquinho a história da Lamborghini com a Ferrari, né? Sim. Eu falava para o pessoal da Ferrari, gente, isso está errado, o segmento é esse, o caminho é esse. E eu trabalhei nessas multinacionais. E, simplesmente, uma me pus para fora, porque eu não suportava mais aquela situação, e outra me colocaram para fora porque eles viram que talvez as minhas ideias, né, não batiam com os conceitos da empresa. Eu via que o caminho não estava adequado. Eles entendiam que sim, eu entendia que não. E hoje eu acho que eu faço, num bom sentido, né,
muito mais mal do que eu estava fazendo na época. Ou seja, eu estava querendo o bem da empresa. Você agora está concorrendo, né? Ou seja, eles criaram esse concorrente, né? É. Então, com o perdão desse trocadilho aí, foi mais ou menos isso. Então, essa transformação da empresa, ela foi muito necessária de investir em equipamento e infraestrutura. Você precisa criar uma base, criar uma hub de transmissão, transmissores, ter lá a sua parte de firewall, segurança de informação, servidores, as suas aplicações, apresentar tudo isso para o mercado e falar, olha, eu não tenho ninguém, mas eu sou bom no que faço. Como que você faz isso? É muito difícil, né? E nesse momento, depois de muita dificuldade, que passamos por todos esses processos, a gente consegue os primeiros contratos, vem esse contrato maior, onde a GRIO se fez presente. E eu deixo muito claro isso. Se não fosse a ação da GRIO, que era o último banco, nós fomos em todos os bancos normais de mercado, conhecido por todos, se não fosse a GRIO colocar esse investimento, abrir essa porta, que ele falou, não foi só 500 mil. Aquilo ali... Deixa eu fazer uma adenda aqui, Bruno, porque até falando com o Osmar ali, eu ontem tive uma reunião com os diretores da empresa, diretor financeiro, diretor de negócio, batendo papo, e eu falei assim, foi quando o menino me serviu uma água, como está esse copo aqui, e aí eu conversando com eles, falei assim, me dá algumas informações aí, como é que está o crescimento nosso ao longo dos anos, porque a gente vai bater um papo amanhã, e a gente precisa assim, revivar um pouco essa memória. E aí eu estava contando para o Osmar ali, que eu falei assim, na hora que ela me serviu a água, me veio assim, na mente assim, eu perguntei assim, quanto vale um copo d'água? Um copo d'água esse aqui. A água, não um copo assim específico, um copo de vidro, mas quanto vale um copo d'água ali na lanchonete? Um falou R$2, outro falou R$3. R$2, R$3. Falei, tá bom. Quanto vale esse mesmo copo d'água no deserto, atravessando o deserto, Saara, o deserto? Quanto vale um copo d'água ali, naquele momento ali? Aí um falou assim, pô, nem sei quanto vale. O outro falou assim, rapaz, vale uma vida. Vale a vida. Aí eu falei assim, tá, vale a vida? E quanto custa uma vida? Ele falou, a vida não tem preço. Eu falei, isso é a GRIO para nós. Foi, de fato. Muito bom, muito bom. Não era o que a gente queria um garrafão de 20 litros. Mas o copo d'água nos colocou no mercado. Foi a importância de você ter alguém que possa pegar empresas nacionais e investir na empresa. A GRIO faz essa ponte com as empresas do Rio de Janeiro. A gente tenta dar não só aquela capacidade de crescimento, mas de sobrevivência, né? Então a gente, em muitos casos também, a gente empresta para empresas um capital às vezes menor do que precisa, mas é esse copo d'água que dá mais força para ela poder se recuperar. Eu queria, André, que você falasse um pouco do crescimento da geração de emprego e renda, que é o nosso objetivo principal, o nosso objetivo fundamental. Essa parte, então, o Brownie, a gente estava falando ali agora ali, que a gente está buscando, a gente hoje, olha só, como é que falou, nós estamos falando perto de você, não sei se você conseguiu ouvir. Não, eu estava distraído. Estava distraído, né, que a gente não se conhecia. E a gente estava falando ali justamente sobre isso. A empresa, basicamente, inicialmente era eu e você. E depois eram 2 técnicos, a gente contratou para eventualmente ter o serviço. E aí você vai falar sobre os números de quantidade de técnicos? Tem até uma história engraçada, né, sobre isso, que a empresa não tinha um especialista, um técnico especialista para poder executar a atividade. E tinha eu e ele. Essa é boa. O que aconteceu? Essa é legal. Essa é legal. Bem bacana. A gente trabalhou muito, meu Deus do céu. E aí, rapaz, nós fomos numa empresa internacional gigantesca. Deve valer, sei lá, 50 bilhões de dólares aí. Um negócio monstruoso. Eu fui todo aliado, terno. Fui lá vender a empresa. Fui lá vender o meu serviço para ela. Não o produto, a época era serviço. E aí o André foi junto comigo e sentei lá na reunião, uma reunião, né, diretoria e tal. Eu não sei, eu não lembro exatamente quando a gente chegou nessa época lá, mas um amigo que fez a ponte, fez a ponte, né? Eu fui recebido, fui lhe apresentei como diretor executivo da empresa e assim eu era. Você não precisa de ter, né, um staff gigantesco para ser o responsável. Eu era o responsável de fato, né? Junto com o André, obviamente, mas eu era o responsável que estava à frente disso. E aí, cheguei e tal, conversei com base sólida no que eu estava me propondo, porque eu sabia fazer e sei fazer o que se propunha na época. E aí,
Resumindo, vendi bem o peixe, eles contrataram a OLS para fazer a atividade de trabalho. Perfeito. Só que nós não tínhamos, só tinha eu na empresa e ele. Ou seja, e era um produto offshore. Tinha que embarcar alguém para poder desenvolver a atividade. Eu falei, Alguém olha, capacitado. vou contratar 2 caras, 2 ajudantes, 2 auxiliares técnicos. Aí eu conhecia um técnico, mas ele não era especializado no segmento, e tinha um outro rapaz que estava começando ainda na vida profissional nesse segmento. Contratamos os 2 e eu fui junto, embarquei junto. Eu estava lá eu na atividade, conectei meu laptop no rack lá de equipamentos, comecei a desenvolver a atividade. Eu, macacão da empresa, assim, tal, dentro do passadiço do navio, era uma sonda de perfuração de 6ª geração, acho, 5ª geração, não lembro. E entra um rapaz. Aí eu olho pro lado assim, era o cara que estava na reunião. E eu dei aquela disfarçada assim, olhei pro lado assim, como quem não queria nada, disfarcei e fiquei ali no computador. Aí daí a pouquinho o rapaz olha para mim assim, vão lá, ele olha de novo, ele olha para mim e fala assim, você está fazendo o que aqui, cara? Aí eu olhei assim, ó, tudo bom, tudo certinho? Eu falei, você não era o diretor lá que estava na reunião lá desse projeto? Eu falei, claro, sim, sou eu mesmo. Tudo bom? Como é que você está? O que você está fazendo aqui, cara? Cadê seus técnicos? Não, os técnicos estão aí. Mas e você, está aqui junto? Porque para ele aquilo era estranho. Sim. Eu falei assim, o projeto é tão importante para a companhia que eu vim pessoalmente acompanhar o projeto. Tirei as licenças. Ou seja, 2 assistentes figurantes. Isso deve ter 15 anos, 17 anos atrás. E ele olhou assim e falou, cara, pô, nunca vi isso na vida, cara. Primeira vez que eu vejo, pô, bacana isso aí. Enfim, aí eu terminei, executei a atividade que tinha que executar, e eu não fazia muita coisa, porque eu mandava eles fazerem, né, para o cara não ficar me vendo trabalhar, entendeu? E aí vira e mexe, quando eu vi que ele estava chegando para perto, eu falei, não, continue aí. Entendeu? Então, hoje nós temos quantos colaboradores diretos? Hoje nós temos aí em torno de 60 colaboradores. Diretos. Agora, indireto, porque a gente, assim, nosso serviço tem muito serviço terceirizado, né? Materiais que levam para cá o tempo todo, auxiliares de algumas coisas. Grande parte que a gente focou especificamente no nosso negócio, nosso nicho de mercado, que é telecomunicações via satélite ali, transmissão e tal. Os outros serviços a gente está terceirizando, então talvez dobro, triplo disso aí terceirizado. Mas, voltando ao assunto, como a gente tinha falado, como o Roberto falou, a gente começou assim, muito pequeno, quando começou a ter esse crescimento, realmente cresceu aos olhos de todos, inclusive da concorrência, vamos falar assim, a gente nem se coloca como concorrente, porque a gente vê que as empresas são muito gigantes, mas a gente entendeu o seguinte, olha, a gente só tem um jeito de a gente permanecer no mercado ali, é se a gente fizer diferente do que está aí. A gente ter dedicação, tratar o cliente como a gente quer ser tratado, como um grande parceiro. A gente está disposto, literalmente, 24/7, a empresa tem que funcionar, mas a gente tem que estar disposto a tudo isso. E aí, como você falou agora há pouco, do satélite de baixa órbita, quando a gente atingiu, assim, agora a gente vai começar a recuperar agora, vamos começar a colher nossos frutos que a gente plantou. Porque a OLS ela trabalha com satélite alta órbita, que é o satélite geoestacionário, e tem a rede LEO, né, que é a novidade do mercado aí, né, que o pessoal está utilizando, massificando aí a utilização. A gente trabalha com os 2 segmentos. Um André está falando aí, seria a Starlink, né, que veio a princípio, ela trouxe melhorias dentro da infraestrutura de satélite do país, mas vem muito sem regra, a coisa está um pouco ainda, né, desestruturada. E nós somos integradores da rede OneWeb, que é uma rede B2B, né? Não é uma rede B2C como é a Starlink, né? É uma rede dedicada a segmento corporativo, ao segmento de indústria, serviços, aplicações, segurança de informação, última milha, é uma rede em banda larga, é uma constelação que está pronta, ela atende todo o mercado global, você pode sair do navio aqui, para a Europa, da Europa para a Ásia, que a comunicação sua vai fluir como se estivesse no Brasil, sem o menor problema. Né? Então, assim, desculpa, André, te cortar aí. Não, mas aí,
voltando ao mercado, ao mão de obra do mercado, então hoje a gente está com esse número que a gente falou, né, de colaboradores, porém, nós estamos com carência no mercado hoje de profissionais, só que o mercado, eu digo, as redes, normalmente instituições de ensinos, elas não formam o cara especificamente porque a gente quer. Então a gente acaba tendo que formar dentro de casa essa mão de obra. Não tem um ensino focado nessa área de tecnologia, né? Esse hoje é o nosso problema. A gente está precisando de mão de obra, então assim, a gente poderia hoje ter lá mais 10, mais 15. Dar uma luz para você de uma experiência que eu tive com desafios semelhantes. E de uma empresa que provavelmente que vocês já ouviram falar, porque é uma das principais empresas de segurança da informação brasileira, que é a Módulo. Perfeito. A Módulo, lá atrás, eu fui contratado num projeto de consultoria para que eles pudessem também fazer uma alavancagem de patamar. E naquela época, a segurança da informação era muito recente e você não tinha profissionais bem formados, né? Eu falei, por que você não vamos criar uma trilha de certificação baseada em conteúdos que são conteúdos padrão do mercado, mas traz também aí uma ingerência de um conteúdo diferenciado produzido internamente. Dali nasceu o módulo Security Officer, o MSCO. E o que aconteceu? Primeiro, eles começaram a formar os profissionais que eles precisavam contratar. E os profissionais que começaram a surgir nas empresas também passaram a fazer. E esses que eram das empresas que passaram a fazer, eram, no final, os caras que traziam a empresa como cliente depois. Porque alguém, vocês estão aqui para mim, pô. Quer dizer, tudo bem, estou formado, eu vou administrar, mas vem aqui fazer o setup, eu vou fazer alguma coisa. Então passou que não só ele treinou mão de obra, ou formou aquele cidadão, mas como aquele cidadão virou depois canal de venda. Muito bom, muito bacana. Então, talvez seja dar trabalho, né? O que eles fizeram? Eles contrataram uma pedagoga para montar o curso. Zilda Marinho, lembro o nome dela. Estava em Brasília. E aí o que? Ela pegou, e hoje montar uma trilha não está tão mais difícil, né? Porque você tem uma tal da IA que ajuda a beça, né? Sim. Mas você pegar e montar, né? Porque você vai ser mais um canal de você oferecer emprego e renda. É isso aí. Isso é muito importante. Aliás, você tem alguém que pode te ajudar a financiar a largada do curso. Interessante. É verdade. Interessante. E não só subiu, como você perguntou, né, sobre o crescimento e a renda, a empresa implementou plano de saúde, planos de cargos e salários, teve melhoria na renda média dos profissionais. Vários profissionais dentro da empresa começaram como auxiliar técnico, hoje estão num cargo muito melhor. Tem um exemplo da menina lá que eu passei lá do grupo, que ela passou por um período muito conturbado, entrou com a gente lá, não sabia nada e hoje ela é coordenadora de NOC, né? Hoje ela está super bem, já está na empresa acho que uns 4, 5 anos, né? É um exemplo, ela passou problemas de saúde, lutas e tal, e ela conseguiu... A OLS tem que idade? 17 anos, eu acho, né? 17 anos. Mas interessante que a gente consegue, assim, é bacana, é como se fosse um filho, né? Como se fosse assim, a gente vê que a gente, cada momento, você fala assim, ano tal, a gente lembra de uma coisa que a gente passou. Ano tal, a gente lembra de uma coisa que a gente passou. Eu tenho certeza que você olha como filho, porque você se emocionou agora. Sim. Eu tenho certeza que é filho. Um dia desse, esse cara me ligou, emocionado, eu sou muito emotivo, né? Mas ele me ligou emocionado, aí eu falei assim, realização. Essa é a palavra. Quando ele me ligou e falou, numa reunião que ele teve com o diretor de uma grande empresa, e ele fez um elogio a gente, uma coisa assim, real, a gente sabe que foi real. Nós não nos preocupamos em ganhar dinheiro, e se atender, resolver o problema do cliente, que passar a ser um parceiro, passar a ser um amigo. A gente não vai muito de CNPJ, a gente perde um pouco a mão disso aí. Às vezes eu estava falando até com as pessoas falam do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem que permanecer assim. Não o jeitinho brasileiro da malandragem, da vantagem, não. É o jeito brasileiro de ter sensibilidade, de entender o seu problema, São pessoas diferentes, mas são seres humanos. A gente vê as pessoas que trabalham como a gente, como ser humano, não é número. Então, quando a gente lida assim, a gente lida com o cliente da mesma forma. E aí, quando ele passou por uma adversidade, onde teria uma multa, uma coisa pesada, o mercado, em geral, no nosso ramo, ele aproveita naquele momento, para ele não ter uma multa pesada, e cobra o que você quer
Esse é um celular? Ah, tudo bem, está aqui. Mas o celular custa R$5.000. Olha, eu tenho ele aqui, ele custa 20. O cara desesperado para não ter uma multa de 100, de 200, ele vai pagar os 20. A gente foi no mercado, buscou, a gente conseguiu ir por 4. Quando chegou lá, entregou. Na hora que ele veio pagar a gente, quanto que é? 4. Mas como assim? A gente comprou 4, está aqui, os impostos está aqui, 4. Mas por que isso? Porque a gente é parceiro, eu estou aqui para diante de vocês. Eu ganho dinheiro, nosso serviço. Não por oportunismo, né? Sim, a gente ganha logo o nosso trabalho, né? É pelo trabalho. E isso mudou muito. Aí ele falando de nossa dedicação, como o cliente atende, falou da gente, né? É bom as pessoas de fora falar da gente. Aí ele falou isso, aí eu falei assim, é a hora que você, literalmente, verdade, você vê que tem coisas que estão muito acima do dinheiro. Vão muito além, E eu acho que casou bem com a AG Rio, que a AG Rio tem essa sensibilidade. Verdade. A gente tenta se colocar, é claro que a gente vai seguir a conformidade, mas a gente tenta, pelo menos a área comercial lá, se colocar na pele de quem está procurando a gente. Ele está procurando porque ele precisa de algum apoio, a gente tenta fazer isso. Então a gente está sempre tentando fazer o melhor possível, dentro da conformidade da operação. Então, só para relembrar aqui quem vai estar nos ouvindo, né? Estamos aqui então com o Brownie e o André da OLS, que é uma empresa focada em telecomunicações via satélite de baixa órbita, focada no mercado de óleo e gás, são de Macaé, né? E contando aqui justamente como que a AG Rio foi instrumental na estratégia deles de crescimento. Na realidade, pelo visto que eu contaram aí, primeiro teve a estratégia do salvamento, né? Depois teve do crescimento. Então, ele também tem tem lá o salva-vidas, né? Mas eu queria fazer uma curiosidade, porque a história de vocês é muito legal e, pelo visto, vocês estão num patamar agora que deve estar batendo investidor na porta. Tem. Tem acontecido isso. Imagino. Muito bom. Assim, uma instituição convencional. Mas tem investidor batendo na porta, de fato, existe, né? Internacional, né? Internacional, empresas de grande... Uma instituição muito consolidada no mercado global, que já avaliou o nosso crescimento, viu a nossa entrada de mercado hoje, e ela já sinalizou que, olha, vamos bater um papo, vamos ver como a gente pode fazer uma sinergia, né? Isso já aconteceu. Então, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E, novamente, né, ilustrar o que a AG Rio tem de possibilidade, né? Que, pelo menos, ela tem um leque de alternativas, né, de produtos que podem ajudar o crescimento rápido das nossas associadas. E um crescimento rápido que, pelo visto, leva eles para um patamar, para um outro estágio de crescimento maior ainda, com outros mecanismos de investimento, né? Porque aí você trabalha num nível de equity funding que vai começar a dar o retorno aí para os investidores iniciais, né? Lógico. Então eu queria, para encerrar, que cada um de vocês pudesse deixar uma mensagem para quem vai nos ouvir, o que é que ele deve estar pensando quando ele quer bater lá na porta da AG Rio. Eu gostaria de começar. Vou dizer para você que agora está nos assistindo, está nos ouvindo, deixar para você o seguinte, foi uma das maiores lições que a gente teve na nossa vida pessoal e, obviamente, empresarial. Com relação ao funcionário público, está aqui do meu lado, o Osmar, que me fez mudar totalmente essa ideia, não dá para se rotular ninguém. São pessoas altamente capacitadas, interessadas em ajudar, em fazer realmente esse estado crescer, em fazer o país crescer, né, que a gente faz parte de um país maravilhoso. E a AG Rio, para nós, foi o copo d'água, não se esqueça disso. O copo d'água que a gente mais precisava do deserto. Foi a nossa vida, a AG Rio nos ajudou. E você que de repente está passando por alguma dificuldade, empresarialmente falando, precisa de um capital de giro, acredite na AG Rio. A AG Rio é essa grande parceira. Eu posso falar, nós podemos falar isso com muita tranquilidade, que para nós foi vital. A AG Rio na nossa vida marcou a nossa trajetória. Independente de nosso crescimento, estamos tendo substancial, mas sem a AG Rio na nossa vida a gente não teria chegado. Possivelmente, talvez, a gente nem estivesse aqui hoje. Né? Digo não hoje no podcast, mas hoje, no nosso mercado, como a gente está hoje, que a gente tem no mercado hoje, não teríamos essa possibilidade. Então, muito bom. Agradeço a AG Rio por tudo que fez para salvar a nossa empresa. Brownie? Olha, eu diria para todo mundo aí que está
assistindo, né, nesse momento aí, analisando e pegando essas informações, que eu acho que são histórias interessantes, né? Todo empresário brasileiro tem muitos quebra-molas ao longo da sua jornada, que eu posso deixar é a experiência. Primeiro, foco, dedicação, oportunidade, análise crítica e entender do seu negócio e entender o seu mercado. Esse é o primeiro ponto. Quando você tiver tudo isso prontinho, já definido, procura um parceiro de alavancagem. E a GRIO, como a história já mostrou aqui para vocês, foi fundamental para a alavancagem da OLS. Foi fundamental. E eu recomendo a todos vocês buscarem esse contato, buscarem essa parceria com a GRIO. Não foi só uma parceria, que eu posso dizer, entre empresas, né? O custo desse recurso é um custo justo, é um custo que te permite você não só honrar com os seus compromissos, mas também conseguir desenvolver o seu trabalho e tirar resultado daquilo. Então é isso que eu deixo aí para todos os espectadores aí que estão acompanhando aí o podcast. Muito legal, Brownie. É importante destacar aqui que a AGRIO, ela quer financiar você para todo o seu crescimento. Aqui, o exemplo que veio, o caso de sucesso aqui, eles multiplicaram o faturamento deles, eles não falaram os números exatamente, mas mais ou menos por 7 vezes. E a AGRIO não quer fazer um único financiamento para você. A AGRIO quer ser a parceira do seu negócio, ela quer fazer você começar como MEI, ir crescendo, virar microempresa, EPP, média empresa, grande empresa. A gente está aqui para todas as horas, na medida do possível e dentro da conformidade que o Estado exige, né? Mas é isso. Procure a AGRIO, você que é empresário, você que tem uma empresa, a gente tem sempre uma solução para você. Então, procure a gente e vamos fazer uma história, fazer novas histórias e aqui contar mais histórias de sucesso aqui com meus amigos. Isso aí. É isso. É muito bom. Quer dizer, eu acho que está bem claro então, que aqui tem mais um mecanismo que a gente consegue oferecer, né, onde cada um vai entender o seu momento para poder fazer o encaixe de acordo com o que o Brownie compartilhou, né? Porque tem que ter, obviamente, alguma coisa ordenada primeiro, né? Você tem que conhecer seu mercado, conhecer seu cliente, ter um mínimo de estrutura, mas que é o caso de todos os nossos associados, praticamente. Então fica já aí o recado do Osmar, a GRIO, não deixe de bater na porta deles para contemplar como é que você quer crescer para a próxima jornada. Posso deixar o contato? Por favor. Se você quiser mandar currículo lá, a empresa está contratando nesse momento, pessoal na área de TI, contratando pessoal na área de telecomunicações, pode enviar lá o seu currículo, lá, suas informações para o contato@ols-br.com. E esse é Macaé só? Tem que estar em Macaé? Não precisa estar em Macaé não. Macaé não. Por exemplo, nós temos alguns funcionários na área de TI, por exemplo, que trabalham home office. É home office, perfeito. E aí você tem uma qualificação específica para esse TI? Olha, conhecimento em FortiGate, conhecimento em Cisco, Juniper. Então é o cara que está operando ali no hardware, né? O conhecimento, ele tem que conhecer de infraestrutura de rede, área de segurança de informação e área de servidores. Perfeito. Muito bom. O recado está dado. Então, mais uma oportunidade, né? Oportunidade também de emprego. Muito bom. Então, com isso, eu agradeço de novo vocês, André, Brownie, Osmar, e a gente fomos. agradece.